Olá, seja muito bem-vindo ao Mais Mulher, este espaço que traz mulheres da nossa sociedade, mulheres do mundo afora, mulheres que partilham consigo a sua história de vida e mostram para você, mulher, que pode ser e pode chegar onde você quiser. Hoje recebemos uma mulher muito interessante e, como dizia, uma mulher do mundo afora. Mas será que tem ideia de quem é que se trata? Vamos espreitar? E já saberemos de quem é que estamos aqui a falar. Exatamente, hoje temos o prazer de conversar com a Karina Kimming. Ela que é formada em Relações Internacionais, é coach, fez várias certificações, mas que também tem mudado a vida de muitas pessoas e não só. Karina Kimming, muito bem-vinda aqui ao Mais Mulher e, acima de tudo, muito obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigada também e estou adorando estar aqui. Eu cheguei ontem a Maputo, a primeira vez, em Moçambique, em Maputo, precisamente, não é? E, claro, estou a gostar bastante, mas ainda nem deu muito tempo para ver muita coisa e vim a convite da Cristina, né, Maldonado, e da Marta, para realizar um curso, que vão ser 3 dias, que é o Loucamente, e também vou ter uma palestra, um género talk show, que vai ser conduzido pela Cristina, sobre o livro Os 7 Poderes para se tornar o seu próprio mestre, e também com a possibilidade das pessoas adquirirem um livro, terem a dedicatória. Né? Exatamente, nós já sabemos as razões que a trazem para Moçambique, mas aqui neste espaço e neste programa, as mulheres que por cá passam fazem uma viagem pelo tempo e elas mostram para as outras mulheres até como é que chegaram onde elas estão hoje. E é por isso que vamos fazer agora uma viagem pelo tempo, até para perceber como é que foi a sua infância. Que excelente! Vamos ao álbum de fotografias. Vamos. Bom, eu nasci em Luanda, em Angola, na altura da Guerra da Independência, 74, não é? E claro, eu acho que aí começa logo um ponto de viragem grande, que foi o fato de ter nascido em plena guerra, né, em pleno estado de caos, né, de bombardeio, e ter uma mãe ainda nova que resolve sair comigo, no fundo, para salvar daquela situação. Né? Então, há uma saída de Luanda, que tem uma pequena paragem em Portugal, que também estava passando nessa altura a Revolução dos Cravos, né? Também muita conturbação, ainda mais sabendo que haviam pessoas que eles chamavam de retornados, não é? As pessoas que estavam saindo de Angola, também de Moçambique, enfim. Então, também uma altura complicada, e foi quando, então, vai para o Brasil. Então, acabamos por chegar de Malicuia, como se diz, Rio de Janeiro, uma mão à frente e outra atrás. A sério? A sério. E foi quando, pronto, um amigo dos meus pais, que era o senhor Manuel, que no Brasil brincam a dizer que o Manuel, né, em português é Manuel Joaquim, né, no Brasil, que são nomes muito comuns, e naquela altura. Entretanto, ele que acolhe e que, no fundo, ajuda eles a dar os primeiros passos no Rio de Janeiro. Portanto, meus pais chegaram no Rio de Janeiro sem conhecerem ninguém, sem terem família, sem nada, mas como adotando, vamos dizer, aquele novo projeto de vida, aquele novo local. Nessa altura, tinha noção do que estava a acontecer? Não tinha noção. Era pura inocência do seu lado? Era pura inocência do meu lado. Portanto, era um bebê, não é? Claro, que... Enfim, teve um nascimento muito complicado. Eu nasci já fora do tempo, não é? Nasci já com quase 11 meses, não é? Porque estava no estado... Graças a Deus que não foi 11, porque seria burro, não é? Foi antes. Pronto. Mas já nasci fora do tempo, portanto, uma saúde frágil também. Então, assim, meus primeiros anos de vida no Rio de Janeiro foi de uma criança com muitos problemas de saúde. Não é? Minha mãe dizia sempre, entre a morte e a vida, entre a morte e a vida. Não é? Mas eu não recordo, assim, não tenho uma recordação, pelo menos de memória presente em termos de imagem, da guerra, não é? Ou de ter, vamos dizer, esse evento de chegar ao Rio de Janeiro, não. Meus pais passaram muita dificuldade. Pronto. Minha mãe não tinha muito o que comer, meu pai não tinha trabalho, todo o dinheiro foi retido em Angola, enfim, estavam numa situação muito precária. Portanto, foram pessoas que estavam vivendo um quarto com dificuldade de ter o que comer.
e ter o que dar de comer a filha, né? Então, minha mãe dizia que quando havia carne, ela não comia para poder eu comer carne. Então, eu fui uma bebê que nasci no meio da guerra, não há leite. Minha mãe ficou, por causa da fora do tempo do nascimento, foram 3 semanas que ela passou muito mal, né? Muitas febres, etc. Então, eu não mamei na mama dela, acabei por não adquirir esse hábito. Então, na guerra era o que viesse, né? Então, minha mãe disse, até arroz eu comi, né? E sobrevivi. E fui para o Rio de Janeiro também nessas dificuldades. Então, cresci assim nessa meio dificuldade. Agora, claro, depois o meu pai conseguiu arranjar um trabalho, as coisas foram melhorando, até que depois mudamos para um apartamento. Agora, até os 7 anos, quando eu tinha muitas convulsões, ia para o hospital, muitas vezes já perto da morte. Enfim, tive uma infância muito complicada, porque tinha... E dessa fase da sua vida, tem a memória? Aí tem memória. Tem isso memória... afetou de alguma forma o seu processo de escolarização ou nem por isso? Não afetou, porque o que aconteceu? O que afetou foi a forma como, vamos dizer, minha mãe lidava comigo, né? Então, era uma criança que eu não podia correr, era muito limitada. Mas, por outro lado, havia uma outra situação que minha mãe dizia, eu desde pequena fui muito questionadora, muito observadora e muito questionadora. Então, ela não sabia lidar muito com isso. Ela era inteligente demais e ela estava à espera de uma criança que, sei lá, andasse a brincar, né? Então, na escola, claro, logo que possível, eles me colocaram na escola e a própria professora viu que eu tinha, assim, uma capacidade de assimilar muito rápido, de pensar, claro, porque eu era muito observadora e também, eu penso que também teve a ver com a educação. Porque eu era uma criança que eu não podia correr porque se eu caísse, era um problema. Portanto, eu tinha um sistema imunológico muito baixo, derivado justamente a ter nascido fora do tempo, não é? E que levava aqui naquela altura, pronto, ia se tratando, mas não se sabia como fazer, ao certo. Então, eu me lembro assim, de ficar nas bacias com líquido, de ser envolvida com toalhas geladas às 2 e 3 da manhã, ter que se levantar porque eu estava cheia de febre. Pronto, essas limitações, assim, eu me recordo, que eu já tinha uma fase da idade que me recordo. Mas não me afetou na escolaridade, pelo contrário. Penso que era a forma como eu também, talvez, me aprofundasse para sair, às vezes, daquelas dificuldades que eu ia encontrando como criança, não é? Porque a criança gosta de correr e, de repente, eu estava correndo na rua e minha mãe dizia, para, não pode. Mais tarde, quando conheceu-se como adulta, teve em algum momento a curiosidade de perceber o que terá acontecido consigo na infância, em termos de saúde, o que isso pode ter significado na sua saúde integral e não só? Sim. Eu claro que ao longo, eu diria já a partir dos 25, 26, esse processo de autoconhecimento eu quis fazer, até que ponto como determinadas coisas me afetam. Isso foi algo que também depois ajudou a desenvolver a metodologia mais tarde com Freedom, né? O meu próprio processo interno, minha própria autoexperiência de compreender como é que as coisas de alguma forma nos limitam ou até nos potenciam, né? Então, por exemplo, eu penso que essa fase me ajudou a desenvolver 2 competências que hoje são competências fundamentais para o meu trabalho, que é a capacidade de observação e de escuta. Como eu não poderia atuar, então eu observava, escutava e ficava sempre num canto, né? E isso ajudou... Então, tinha uma outra forma de vivenciar os momentos. E era uma forma alternativa ao que as outras crianças faziam. Era uma forma alternativa, porque as outras crianças podiam saltar, pular, né? Então elas estariam concentradas mais em expandir a energia, né? Vamos dizer, de alguma forma de extroverter-se, né? Como eu tinha as limitações de saúde, eu acabava por ter que, enfim, não poder extroverter tanto. Então, teria que estar mais, vamos dizer, eu diria assim, mais no background, né? Observando, ouvindo, e isso desenvolveu competências, né? Que depois me foram úteis e que são úteis em dia de hoje. Ainda não chegamos até a sua adolescência, mas agora paira uma curiosidade, não é? Para uma mãe que vivencia várias situações dessa natureza com a sua filha, mas hoje a Karina Kim, que é a mulher que é pelo mundo, qual é a sensação, qual é o sentimento que a sua mãe tem hoje, que partilha consigo, por tudo que ela vivenciou na sua infância? Uma das coisas que ela diz que é muito engraçada, e isso ela já disse isso mais do que uma vez, principalmente
porque eu resido na Alemanha, né, que é um país que tanto está menos 10 graus, e lá estou eu fora, e às vezes menos 8, adoro jardinagem, estou eu catando coisa, aí eu assim, meu Deus, quem diria, uma criança que eu muitas vezes ia à cama saber se estava viva ou morta, e de repente aí cheia de energia, quem diria que um dia esta criança, né, tadinha, tão franzininha, né, ia virar uma pessoa com tanta energia, com tanta força, né, porque acho que uma das coisas fundamentais, e muitas vezes minha mãe diz isso, é que realmente eu tenho muita força interna, tenho muita energia, então eu vou, né, e também muita luta. Então eu penso que ela fica feliz em ver, porque afinal ela lutou pela vida quando criança, né, e ela ajudou-me nesse processo, né, como é natural, como mãe, mas ela vê ao mesmo tempo que isso trouxe benefício. No dia de hoje eu sei lutar por mim, ou seja, eu sou livre, sei lutar, se ela desaparecer, eu estou por mim e sei fazer as coisas. Então ela tem uma felicidade em ver isso, não é? Essa é uma das coisas que ela transmite várias vezes, não é? E claro, muitas vezes está, mas para onde é que vais? Mas tu não paras. Estás de um lado para o outro, essa tua cabeça um dia fica maluca. Pensa tanto, escreve tanto, está de um lado para o outro, então ela brinca com isso. Um dia deve dar um break-back. Imagina a satisfação que deve ser para ela, não é? Sim, para ela, claro. Mas eu penso que também essa força vem dessa linha matriarcal. Imagina uma mulher com 22 anos que tem uma filha, uma guerra, sai sozinha para Portugal, complicado na altura, depois vai para o Brasil sozinha, ainda à espera do marido que ainda vinha da guerra, né? Aí o marido está lá para recebê-la, mas enfim, tem que recomeçar sem ninguém, né? Com uma filha nos braços, ainda jovem, 22 anos, uma jovem, né? Então eu penso assim que essa força vem dessa linha. E minha avó, que também é uma mulher assim, sempre foi uma mulher de muita força, né? Meu avô conheceu ela em Lisboa e disse quero casar, e levou ela para o meio do mato, né? Lá numa fazenda no meio do mato, mesmo em Angola, né? Numa altura que era os anos 30, 40, né? Então ela teve que aprender a andar, né? Lidar com os animais todos, né? E lidar com as pessoas, e soube fazer isso de uma forma excelente. Então eu penso que isso é preciso tudo, isso é preciso ter iniciativa, força e coragem. Então eu digo que eu herdei delas. Sem dúvidas. E como é que foi depois vivenciar a sua adolescência? E quando é que esta questão de saúde fica amenizada? A questão da saúde, a partir dos 8 anos, acaba, graças a Deus. A gente muda para São Paulo e, de repente, é como se em São Paulo essa mudança fosse uma nova fase. Foi curioso, porque foi mesmo assim. Portanto, a saúde acaba os problemas, então há uma nova fase. E é uma fase em que eu, aos 9, mais ou menos, começo então a escrever, mas eu só ficava tudo guardado, não era mostrado. E o que escrevia nessa altura? Escrevia muita coisa. Bom, para além de escrever aquelas coisas, a gente fica apaixonada por... Mas o que eu escrevia, o meu primeiro poema que eu escrevi foi um poema que eu levei à escola, e depois a professora na altura não acreditou que fosse meu, achou que a minha mãe tinha me ajudado, aí chamou a minha mãe disse, o quê? Eu não sei escrever, nem escrevo carta. Minha mãe sabe escrever, mas ela não escreve carta, não gosta de escrever. Ela disse, isso deve ter sido mesmo ela que fica lá escrevendo. Que foi sobre o ser humano. Portanto, eu desde nova, uma das coisas que mais eu foquei é a sociedade, como a sociedade é conduzida, como o ser humano conduz, as diferenças sociais, as diferenças que existem dentro de alguém ser muito pobre, muito rico. Portanto, tudo que sejam questões sociais sempre foi o que mais me cativou. Então eu escrevia muito sobre isso. E nessa altura já conseguia perceber isso? Sim, na sociedade muito claro, em que vivia? Muito claro. Com 9 anos eu tenho esse poema que é do homem, uma crítica ao ser humano. Né? E aí por isso que a professora achou que aquilo não podia ser meu, porque estava muito bem escrito. Então eu disse, não, deve ter sido alguém que ajudou. Né? Então chamou meus pais. Aí eu disse, não. É ela mesma, que ela não tem ninguém em casa, ela chega da escola, vai estudar sozinha, mas ela é assim, ela é muito observadora. Então, o que eu digo, foram as tais características de infância que a doença me trouxe, que foram boas. Então, às vezes as coisas parecem, mas elas trazem-nos coisas boas, e me trouxe isso de bom. E que fez com que Fica aqui um grande ensinamento. Fica. Às vezes a gente diz, que desgraça está me acontecendo, hein?
E eu sei que às vezes a gente fica mesmo, ai, desgraça, por que isso não acontecer? Por que não acontece porque eu quero? E eu não queria isso. E de repente a vida está nos conduzir para uma coisa melhor, ou está nos conduzir para uma oportunidade. Se a gente não olhar para ela, aí sim vamos perder a oportunidade. E eu penso que isso é que trouxe a tal oportunidade, né? Então acabei por, vamos dizer, desenvolver essa capacidade, e isso veio se revelar a partir dessa fase, a partir dos 9 anos. Então comecei a escrever, eu gostava muito de escrever porque era uma forma de eu dizer que era uma terapia, até digo isso no meu livro, né? Era a minha terapia, porque quando eu escrevia eu poderia processar meus estados emocionais, né? E claro, muito nova, e isso era uma coisa que os meus pais tiveram que aprender. Minha mãe diz que ela teve 2 filhas, não é? Então eu, nessa fase, e a minha irmã, ela teve aos 35 anos. A minha irmã é despoletada. Foi assim, aquela criança que trepava em tudo que era lado, nas contas, caía tudo. E eu ia dizer, devia ter sido ao contrário, né? Porque ela teria energia para minha irmã e depois teria sabedoria para lidar com as minhas questões, né? Porque o problema dela sempre foi a forma como eu pensava que era diferente. Eu observava as coisas, eu muito madura, muito cedo. Eu, com os 12 anos, comecei a querer me alistar em partidos. É sério? Sim, é sério. Porque queria arranjar uma forma de mudar. Queria mudar o mundo. Mudar o mundo. Eu tinha e continuo a ter, né? Só que agora de uma forma diferente, madura, né? Naquela altura eu achava que quando vamos estar no partido, vou mudar a sociedade, vou recolher o mendigo que está na rua, né? Vamos ajudar a prostituta que muitas vezes vai para a prostituição porque não teve opção, ok? Não teve opção. Por que uma criança partida que nasce numa favela, ela vai ter menos opções que uma criança que nasceu numa classe média alta, ok? Porque ela vai ter acesso a diferentes coisas, então a sociedade ela vai cortando. Então isso tudo me revoltava. Então eu precisava agir. Então fui. Foi isso que a levou a cursar Relações Internacionais? Foi. Depois de uma fase em que a gente sai do Brasil e vai para Portugal, né? Então resolve, devido a questões profissionais para Portugal, foi o que me levou a escolher Relações Internacionais. Eu estava entre Relações Internacionais, Gestão, porque eu já trabalhava e, entretanto, acabava por estar sempre ligada à gestão, e Psicologia um pouco, mas achei não. Para mudar o mundo é Relações Internacionais. Então, o que eu tinha como sonho? Não, eu vou fazer Relações Internacionais, vou para uma ONG e vou agir no mundo, agora direto, né? Só que aí eu comecei a perceber que era muito bonito o meu sonho, né? Mas que a realidade era bem diferente, né? E que há muitos esquemas político-econômicos nessa história. E que os meus valores, enquanto ética e valores, eu queria ajudar a pessoa por ajudar. Então começou a entrar em conflito, né? Eu não vou me propor essas jogadas, né? Então aí foi quando a meio do curso eu disse, mas acho que já não estou no curso certo, porque eu não quero entrar por uma jogada política, uma jogada financeira e ajudar não sei o que, porque tem ali jogada financeira. Não é isso que eu quero realmente mudar, né? Então eu comecei autenticidade, assim. Autenticidade e mudar pelo ser humano. E aqui não é uma questão, eu digo, dizer assim, não, eu sou despojada, né? A gente precisa de dinheiro para viver, né? É assim que a sociedade, enfim, tem como valor monetário, né, atual. Mas a questão aqui é mais profunda, nós estamos num caminho e criamos uma estrutura que ela vai se quebrar, vai se ruir, ela está se ruir e vai se ruir mais. Então a questão temos que ser inteligentes o suficiente para fazer uma nova estrutura. Não se pode continuar da forma como vivemos, isso no mundo inteiro, em diferentes países, não é? Então, na minha concepção, eu queria trazer uma nova estrutura, só que eu percebi que não conseguiria através desse meio. E foi quando eu decidi, não, ok, vou terminar o curso, até porque eu trabalhava, como eu disse, trabalhava e estudava, e eu vou ter que arranjar uma nova forma. Então foi uma altura de desilusão, mas ao mesmo tempo também de esperar que de alguma forma me surgisse na cabeça, ou a vida me trouxesse, que forma é essa que eu poderia ajudar as pessoas a ganharem consciência. Porque tudo isso também passa em consciência, conscientizar. Muitas vezes a consciência, principalmente a consciência social, ela não está muitas vezes muito desenvolvida, né? As pessoas acabam por no dia a dia se preocupar com o seu dia a dia, eu tenho que trabalhar, tenho que comer, tenho que isso, né?
E depois, bom, você está correndo bem para mim. E porque também há uma força contrária que faz as pessoas acreditarem que a vida é apenas isso. É apenas isso, não é? E acabamos de estar como o vídeo de Stephen Cutts, que a gente está como uns ratinhos seguindo, vai, trabalha todo dia, levanta e vai assim, né? Vai nessa corrente, nesse rebanho, né? E muitas vezes nesse rebanho não se ganha, nós estamos tão envolvidos, eu explico isso até muitas vezes no curso, que é um sistema, nós estamos nesse sistema, e estamos tão imbuídos nesse sistema que não temos a capacidade de perceber como é que ele funciona. Né? Então, por vezes a gente tem que sair fora para olhar de forma diferente. Então, eu digo que a oportunidade que eu tenho de viajar, seja para onde for, é sempre muito boa, porque é uma forma de eu quando estou num outro país, eu acabo, querendo ou não, ser uma observadora. Isso me traz novamente a capacidade de saltar fora e quando eu volto já ver as coisas de outra forma, porque a gente tem que sair fora para perceber o que não está funcionando. Outras realidades. E outras realidades, sim. E até perceber como está funcionando. Não é? E por que as pessoas estão se guiando dessa forma, mas a consciência social é algo que ainda está em evolução ainda em nós como seres humanos e é muito necessário para poder conduzir a sociedade para um melhor rumo. Termina a formação em relações internacionais e sabendo que de fato não era aquela porta para aquilo que sempre ansiava. Que novos caminhos é que abre para alcançar o seu grande sonho da justiça social e não só? Daqui a pouco irá responder esta questão, pois agora... Seja muito bem-vindo ao segundo bloco do Mais Mulher, este espaço que recebe mulheres da nossa sociedade e não só, mulheres do mundo afora e que mostram para você, mulher, que pode ser e pode chegar onde você quiser. Hoje conversamos com a Karina Kimmink, ela que fala-nos aqui de algo que é muito interessante e que de certeza poderia mudar toda a nossa sociedade, que é a questão da justiça social. Mas daqui a pouco ela vai contar-nos como é que deu este salto, não é? Mas espero que você tenha gostado das dicas que preparamos para si e que tenha, então, todo o prazer de colocar em prática aí em sua casa. Karina Kimmink, voltamos aqui para dar continuidade à nossa conversa, até para perceber como é que consegue, então, transformar em realidade aquele que é o sonho que carregava consigo. Então, aí eu, nessa altura, como eu já trabalhava, acabei por entrar para a consultadoria de gestão e na altura eu disse, bom, já que eu não consigo mudar o mundo, bom, deixa eu ir para esta área e ver o que dá, né? E claro, por um bichinho que tinha sido do meu pai, que é a questão da gestão. Portanto, eu já tinha trabalhado na área, então ficou ali o bichinho de deixa de explorar um pouco isto. E comecei a considerar que se eu conseguir ajudar aqueles que são os administradores de uma empresa, presidentes, líderes, de pessoas, a mudarem, a verem as coisas de outra forma, provavelmente eu consigo mudar ou impactar no restante. Não é? Só que, claro, eu estava dentro das regras da gestão, vamos dizer assim, né? E dentro das regras da consultadoria. Só que ao longo do processo de trabalho, claro que aprendi imenso, que aprendi muito, eu comecei a compreender que muitas vezes as mudanças eram impostas, né? Portanto, não são mudanças em que as pessoas são comunicadas ou envolvidas. Eu digo que são comunicadas, mas não são envolvidas num processo de dizer, não, eu quero isto para mim, né? E eu comecei a compreender assim, mas por que as pessoas têm que ser tudo imposto, né? Porque isso não gera responsabilidade e esse é o problema também social. Eu sou só responsável pela minha vida. Por que eu tenho que ser responsável pelo meu vizinho? Por que eu tenho que ser responsável pelo outro? Por que eu tenho que ser responsável pela fome no meu país? Claro que é responsável, é corresponsável. Somos todos corresponsáveis, não é? Mas como é que nós tomamos a consciência Consciência disso? social, exatamente. E aí e era essa questão de dizer, mas como é que eu vou levar essas pessoas a perceberem, ou elas sentirem que são responsáveis e elas dizem, não, eu quero mudar. Foi que eu compreendi que não era através desse caminho. E foi quando eu disse, não, eu tenho que arranjar aqui uma forma que eu consiga levar isso às pessoas. Então, foi quando eu comecei vamos dizer, a enveredar mais para a área comportamental
E comecei com as formações, e aí eu comecei a perceber que aquilo tudo que eu tinha aprendido em termos comportamentais, de trabalho com o outro, não era suficiente. Então foi quando eu comecei a questionar. Lá está novamente observar, escrever, né? E tive a sorte de encontrar, eu digo a feliz sorte de encontrar o meu marido, que é o meu companheiro de vida, meu companheiro de caminho, de missão, que é uma pessoa também extremamente humana, que também tem as mesmas questões, né? E ele é uma pessoa também, que eu diria, ele é desafiador, ele gosta de jogar bomba assim, né? Quem quer apanha, né? Porque ele é uma pessoa corajosa também nesse sentido. E que juntos, quando nós nos encontramos, mais do que amor à primeira vista, né? Mas eu acho que faz todo sentido, até de partilhar conosco como é que acontece esse amor à primeira vista. Sim, porque há muitas mulheres que não acreditam já na relação, nem nos homens. É a primeira vez que, de fato, eu ouço, né, e partilho de uma história de amor à primeira vista. Pensei que fosse só isso, eu também. E o mais engraçado ainda é que eu fui uma pessoa que não fui muito de romance, né? Eu achei romance essa coisa careta, né? E de repente a vida diz, olha, então vai ser contigo mesmo que a gente vai fazer isso. E vai ser testemunha, né? E testemunha. E eu fui viajar a trabalho para o Rio de Janeiro, e meu marido também, claro, não conhecia. E fui ao aeroporto do Rio de Janeiro para Porto Galeão e fui ter para ir buscar uma amiga minha, que era a Fátima, que ia estar comigo nesse trabalho, e dividir o quarto, né? Então, era uma companheira de quarto. O que acontece? Os dois vieram no mesmo voo. Só que ela se atrasou por causa das malas dela. Houve lá uma questão com as malas e ela ficou atrasada. E foi nesse preciso momento em que ele chegou lá, meu marido estava sentado nas cadeiras à espera. Eu olho para ele e, naquele momento, eu disse, meu Deus, esse é o homem da minha vida. Né? E ele olha para mim... Antes mesmo de falar com ele... Não conhecia lado nenhum. Eu olhei, eu tinha assim, os olhos dele, eu tenho os olhos verdes, eu olhei, é como se eu conhecesse aqueles olhos. Foi assim uma coisa... Eu fiquei com a perna tremendo, sei lá, eu pensei que ia mijar e cagar ali no aeroporto. Fiquei toda tremendo. Fiquei assim, meu Deus, que é isto? Que coisa estranha é essa, né? Não é uma dor de barriga, não. Dor de cabeça, não. É aquele homem que está ali. Muito estranho, incomodou, deu um certo receio, porque era como se, de repente, eu sentisse algo que eu não tivesse controle. E isso também foi uma grande lição. É claro que gerir a gente tem controle, não é? E de repente ali a vida diz, minha querida, acabou o controle. És uma peça de xadrez, né? E a gente é que manda. A gente é que manda. E ele, claro, ele também foi assim, ele ficou fixado assim, e acho que o que mais me meteu um certo medo na altura foi a capacidade de sentir nua perante ele. Ele ali me podia ler. Como se ele me conhecesse, podia me ver totalmente transparente. Ele ali não podia esconder nada, tinha que ser eu. Né? Quantas vezes nós podemos ser nós, assim, sem máscara nenhuma, transparente? Aqui estou eu. Infelizmente, pouquíssimas, né? Quantas vezes, e principalmente na área da gestão. Isso é que é a plenitude do viver. Do viver, é isso. E é isso que tem que ser eliminado. Quantas vezes essa questão, até mesmo nas empresas eu via isso, tantas máscaras, não é? Ah, não, tem que ser educado, tem que ser não sei o quê, e está com vontade de mandar o outro para aquele lugar, né? Então, e muitas vezes não é falado. E eu cheguei nas empresas a resolver conflitos, já tinham 20 anos, as pessoas estão trabalhando todo dia ali e não falam sobre isso. Bem latente ali. E ela está ali, não é? Justamente por essa questão da falta de transparência. Então, com meu marido foi assim. E quando de repente veio o senhor do transfer dizer que a gente ia para o mesmo lugar, que eu vejo aquele senhor se levantando e dirigindo-se para o mesmo transfer, para o mesmo lugar, eu disse, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Não posso fugir. Eu tenho que fugir desse homem. E agora o que eu faço? E foi curioso porque... eu, na altura, claro, não estava à procura de relação, estava saindo de um divórcio. Portanto, a primeira coisa que eu menos queria era um homem à minha frente. Nem homem, nem mulher, né? Pronto, podia ser que até, né? Também, sei lá, desse para aí, mas nessa altura não, eu não queria. Mas estava supostamente fechada para balanço. Fechada para balanço, totalmente fechada. E claro, e de repente caímos nós 3 semanas, tendo que, portanto, estávamos num evento, aquilo reunia mais de 200 e tal pessoas, portanto, eram várias salas de treinamento, de formação que estavam a decorrer, concursos,
E eu achei, a gente vai para ali, mas provavelmente a gente não vai se encontrar. Ele vai para uma sala, eu vou para outra e acabou. Né? Até porque é alemão, fala inglês, eu falo português, na volta cada um vai para um lado, não é? E de repente ele, muito feliz, claro, não é? Vê que eu entro para a mesma sala, porque eu era a última a entrar, foi a última a entrar, e de repente vejo Muita conspiração do universo. Muita. Eu estava no mesmo lugar e eu tinha que lidar com ele durante 3 semanas a trabalhar. Não havia forma de fugir. E então, claro, as coisas ocorreram. Claro, a gente se conheceu, mas o que me empolgou mais ao conhecer foi quando a gente começou a conversar e começou a compreender que tínhamos a mesma forma de pensar, ver as coisas, em muitas coisas, muita coisa em comum. E foi aí que, vamos dizer, por isso que eu digo que foi uma conspiração mesmo muito positiva. Por quê? Porque ele também vinha com essas questões. Como é que podemos ir mais longe trabalhando com as pessoas? E eu também tinha essa questão. Então eu já tinha ali agora, naquele momento, uma pessoa com quem eu podia trocar, né? Tudo que eu tinha escrito, que eu tinha pensado. Eu dizia, mas olha, geralmente a gente trabalha só com comportamento, mas há mais. O comportamento é, como eu digo, a porta da entrada da casa. O comportamento que vemos quando eu falo oi, bom dia, é a porta da entrada. Agora, quem é aquele ser que está lá dentro? Quais são o que ele pensa? Como é que ele sente? Quais são as crenças dele? O comportamento é só a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Então, eu geralmente tudo chamo... o resto está lá submerso. Tudo lá está submerso. E eu digo, eu chamo a porta da casa porque é como se a gente passasse pelas casas, a gente vê a porta, mas a gente não sabe quantos compartimentos tem lá, como é que é mobilada lá dentro. E quando nós entramos, de repente parece uma porta até humilde, de repente você vê algo maravilhoso, não é? E vice-versa. Então, muitas vezes, o que está lá dentro? Como é que a gente pode explorar isso de uma forma mais profunda e que, claro, e que as mudanças sejam efetuadas de uma forma mais efetiva? Então, quando eu comecei a trabalhar com as pessoas, o meu desejo era, se cada um perceber que é autorresponsável pela sua vida e que também é corresponsável socialmente, e que ganhe maior consciência de si, porque para ganhar consciência social eu também tenho que ganhar consciência de mim. Eu tenho que perceber quem sou eu tenho que perceber o que me limita, quais são os meus medos, eu tenho que vencê-los, né? Eu tenho que fazer um trabalho. Então, começa sempre por aqui. Né? Exato. E falando neste ponto, que a gente começa sempre por aqui, não é? Como é que foi no seu caso, enquanto mulher, o processo de autoconhecimento, que até a possibilitou a ser a mulher que hoje é, que é conhecida, com os prêmios que tem, não só? Olha, primeiro, eu sempre questionei-me. Né? Então, sempre que tinha alguma coisa que não estava bem, eu questionava. Então, eu teve uma altura, dar um exemplo muito simples, em que eu fiquei com uma alergia e tal, e eu comecei assim, mas por que estás com alergia? Não tinhas alergia, não, vocês com alergia, né? Então, alergia surgiu de alguma coisa. Então, eu comecei a explorar e estava ali uma série de emoções não trabalhadas, né? E emoções não trabalhadas com o passado, às vezes, coisas que ficaram mágoas, às vezes de mãe, de pai, de irmã, ou de vizinho, enfim, e trabalhar isso, porque a única forma de eu poder ganhar força em mim é eu vencer essas curvas e contracurvas psicológicas que temos, né? Que são emocionais. Então foi esse trabalho constante que eu fui fazendo e eu continuo a fazer. Eu todo dia é o que eu digo, eu estou em constante auto-observação também. Né? E há sempre coisas que eu digo que o trabalho em nós nunca termina. Né? Temos sempre coisas a trabalhar e sempre coisas a melhorar em nós. Então, esse trabalho constante permite também gerar o que como ganhos? Foco. Então, eu sou uma pessoa que, devido a ter resolvido uma série de coisas, eu não fico reclamando do passado, mas não resolvo, né? Porque fica e não resolve. Nem fico pensando, me fez isso, me fez aquilo. Não, aconteceu uma coisa, não gostei, vou e comunico. Para isso precisei trabalhar. E ter essa capacidade de ter assertividade. E não pressupor coisas. Né? Porque por vezes a gente diz, não, deve estar... Mas por que a pessoa está dizendo? Não, deve estar me escondendo isso. E a gente começa com um filme que só está na nossa cabeça, um filme de Hollywood, né? Star Trek, né? Na cabeça, mas lá fora a pessoa nem tinha aquela intenção. Né? Então, tudo isso são coisas que, conforme a gente vai trabalhando, vamos ganhando maior capacidade de ser objetivo, mais focado, de ter uma gestão emocional muito melhor, de também ter tranquilidade. Então, muitas vezes as coisas estão... E eu mantenho tranquila. Né? E por quê? Porque há um trabalho interno. Então, eu penso que isso ajudou muito e ajudou também... No que também ajuda? Ajuda a clarificar também conforme vais caminhando, conforme as coisas vão surgindo. De analisar as oportunidades,
de focares, de lutares por aquilo que queres, porque as coisas não são fáceis, as coisas não me vieram Nem assim. tão pouco. Eu cheguei aqui, pum, né? Eu digo sempre, as coisas para mim sempre foram trabalhosas, teve muito trabalho. Então, sempre exigiu que eu provasse. Sempre de alguma forma, é como se, olha, prova que realmente sabes isso. Olha, prova que realmente tu fazes isso, não é? Foi de trabalho. Exato. Hoje carrega consigo toda essa experiência, não é? E falou muitas vezes do seu livro, temos o nosso livro aqui, Exato, bem à mostra para os nossos estimados telespectadores. Depois dos 7 poderes para se tornar o seu próprio mestre, ainda tem sonhos por realizar e concretizar? Tenho. Não sei, eu espero que essa vida chegue, né? Sou uma realizadora, né? Não, claro que o livro ele foi a apoteose, o marco desses anos todos de trabalho, trabalhando com pessoas, trabalhando sessões individuais, fazendo certificações com pessoas do mundo inteiro, trabalhando com culturas diferentes, não é? Porque é muito interessante, porque acho que o background cultural influencia muito também a formação do ser humano, né, do indivíduo. E, claro, e aqui foi uma forma de poder condensar um pouco de toda a experiência grande de casos que eu tenho no livro, por forma a ajudar as outras pessoas, quando leem, terem ferramentas, alguma coisa para poderem começar a sua jornada interior, não é? E de serem seus próprios mestres, seus próprios líderes, não é? E, claro, tenho projeto de escrever mais, porque eu gosto, né? Escrevo vários artigos todo mês e quero escrever mais. Também estou agora com concurso, então foi uma coisa que resolvi deixar de não só estar centrada na Alemanha, recebendo pessoas a nível internacional, ou fazer certificações fora, mas começar a ter um curso menor que pudesse ceder de uma forma para quem quer, no fundo, ter ferramentas, não é? E, claro, vêm outros projetos por aí, não é? Portanto, ainda tem outros, eu quero escrever mais, tem outros, vamos dizer, outras escritas que estão ali meio na gaveta, que podem vir a sair, que são coisas diferentes, não é? Estamos a pensar também, talvez eu ter só um blog para mim, porque no dia de hoje eu tenho com a empresa, não é? Para onde eu escrevo muitos artigos, para além, claro, para revistas, etc. Então há muita coisa, e penso que tenho muito trabalho para fazer a nível social, não é? E acho que agora, com toda essa bagagem, com esse conhecimento do ser humano, trabalhar mais a nível social, que ainda é uma coisa que ainda estou a delinear, mas deixa que a vida deve me dar assim, uma volta, me jogar um xadrezinho. Né? Imagina. Chegada a esta altura, mesmo no finalzinho da nossa conversa, beijos e abraços especiais para quem que vão? Em primeiro lugar, para os seres humanos com quem eu cruzei, porque cada pessoa com quem eu trabalhei me ensinou muito, muito. São várias histórias de vida, não é? E, então, cruzar com pessoas, já tive de tudo, desde pessoas que foram violadas, com doenças terminais, pessoas que eu digo, essas são as pessoas de sucesso, são as pessoas que vencem tudo isso e ainda continuam, não é? Então esse é um beijinho, um abraço especialíssimo, porque elas formam a base do meu crescimento quanto pessoa. Para o meu marido, porque, claro, ele é meu companheiro de tudo, não é? É o meu torcedor também. Eu sou fã dele, ele é meu fã, eu admiro ele me admira, e eu acho que essa base também é importante, de admiração, e também me ajudou muito a crescer como pessoa, às vezes com riso, às vezes com muita lágrima, muito desespero, céu e inferno ao mesmo tempo, mas é bom. Dos meus pais, porque também foi a base, não é? Nossa base de casa. Sim. Ajuda. Claro, eu digo muitas vezes, a gente tem que ter atenção que os pais são seres humanos, então não são perfeitos, não é? Durante uma dada altura a gente quer que eles sejam, mas eles não são. E perceber as limitações deles também e aceitar, não é? Mas também ver tudo de bom que eles nos deram e que a mim me deram para eu chegar aqui. E, claro, um especial beijinho, né? Um beijão para a Cristina, para a Marta, que me deram a possibilidade de estar aqui hoje, né? Convosco, e de conhecer também
as pessoas deste local, não é? Que eu estou muito curiosa, já estou conhecendo, mas com uma curiosidade muito grande. Muito obrigada, Karina Kim, que todos os seus sonhos se concretizem, não é? E que continue espalhando esta sua disposição, mas também o seu conhecimento sobre as suas pelo mundo. Muito obrigada também, gostei muito e adorei. E vamos nos cruzar ainda mais. Ainda bem, ainda bem.